Não ouve não, Bia? Ouvem agora? Agora sim? Pronto. Que confusão. A tela eu tô vendo, agora tá aparecendo você todo na tela. Galera, tô vendo tudo, né? Tudo certinho. Vamos começar aqui. Nosso primeiro tema é sobre o aumento da desigualdade. Eu estou esperando o povo entrar. O povo, toda hora chega a gente aqui, manda mensagem e fala: peraí, não começa não, mas vamos começar, né? Galera, a gente vai ter esse encontro de 1 hora por dia, certo? Por dia, o dia que nós temos a aula. Porque ela está na correria, né? Tem gente que sai 18 horas para um curso de X, de Y, de Z. Não sei como é a vida de vocês. Nosso primeiro tema é o aumento da desigualdade no Brasil, porque é importante para várias disciplinas para vocês. Eu sempre foco muito em temas que vocês podem colocar em redação, porque a gente sabe da importância, né, da redação nos vestibulares e no Enem. Então, sempre estou procurando, para as aulas, procurar temas que vão ser importantes para a sua prova de ciências humanas e também importante para a sua prova de redação, certo? Então, nós teremos hoje esse aumento da desigualdade no Brasil, porque é um tema que está sendo muito falado, certo? E aí, quando a gente fala que está sendo muito falado, muitas vezes, o momento que a gente vive atualmente, que é a pandemia, acaba sendo um problema, né? Porque acaba escondendo vários outros temas que estão passando por aí, certo? E isso acaba sendo muito prejudicial para o nosso rendimento em relação a conteúdos importantes, como, por exemplo, a violência, né? Como, por exemplo, esse aumento da desigualdade que passou a existir no Brasil e que está sendo um tema de debate constante, beleza? Então, tenho aí Brasis, o aumento da pobreza no Brasil. É um tema bastante rico para a gente, justamente porque nós passamos por uma oscilação, né? Recentemente nós tivemos uma oscilação muito grande. O Brasil tinha uma pobreza acentuada, depois por um período essa pobreza, a desigualdade foi se reduzindo e agora, desde algum tempo, ela vem aumentando e, infelizmente, algumas conquistas foram se perdendo. A gente vai tentar entender por quê, certo? Eu queria falar o seguinte, gente. Muitas pessoas vêm no privado perguntar se pode tirar dúvida. Não sei se ficou claro para vocês, mas a gente está no grupo lá. Tudo que for colocado no grupo, quando ocorrer dúvida, é justamente para vir no privado. Qualquer dúvida que tiver, tem que vir no privado. Então, algumas pessoas já estão vindo com frequência, está interessante, certo? Mas as pessoas que talvez não tenham entendido, foque nisso. Surgiu dúvida lá, de material de vídeo, material de link, charge, não importa o que seja, vem e tira a dúvida. Até porque eu estou tirando muito pouca dúvida hoje. Eu tirava muitas dúvidas fora, né? Soltas, e hoje eu estou dando muito mais atenção à galera que está trazendo dúvida do curso. Então aproveita para justamente mandar essas dúvidas. Beleza? Primeira coisa importante, gente. Eu tenho aqui, certo? A ideia do aumento da pobreza no Brasil com alguns índices que são oficiais. Mas antes, eu queria passar para vocês algumas coisas para a gente entender como que o Brasil consegue aumentar a pobreza, se destacando do ponto de vista econômico. Aí eu tenho, segundo o FMI, os países mais ricos do mundo, certo? Segundo o FMI, os países mais ricos do mundo. O que acontece aí? A gente tem essa lista aí dos países mais ricos do mundo. O Brasil está em nono nessa lista, certo? Eu tenho aí Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, né? Reino Unido, França, Índia, Itália e Brasil. Esse é um número de 2018. 2019, né? Normalmente eles atualizam justamente no fim do ano, mas nós não estamos em um momento de atualização porque veio a pandemia
então acabou isso camuflando, então a gente acaba não tendo dados tão modernos em 2020, que seriam os dados de 2019. Mas vale para a análise que eu pretendo fazer com vocês. Observe o seguinte, até aqui, Estados Unidos não é surpresa, China também não, Japão também não, Alemanha também. Eu tive uma trocazinha, Reino Unido e França, mas é muito similar, muito próximo, vocês podem observar aí, certo? Porque eu tenho, o que eu quero que vocês observem. Da quinta posição até a sétima, o equilíbrio que existe. 2,94, 2,93, 2,85. O Brasil estava por aí. O Brasil chegou a ser a sexta maior economia do planeta, certo? Justamente porque é um equilíbrio muito grande. Qualquer pessoa que qualquer país que tenha um ganho ou tenha uma perda, já ganha 2, 3 posições, certo? Justamente por esse equilíbrio. Então, o Brasil, ele ficou em sexto já economicamente no mundo, justamente por esse equilíbrio. Naquele momento do auge da crise europeia, quando nós tivemos o Brasil crescendo, a crise atingiu primeiro os países desenvolvidos, atingiu primeiro os Estados Unidos, posteriormente a União Europeia. Aí o Brasil deu um salto. Foi quando comemorou-se que o Brasil estava entre as 6 maiores economias do planeta. Porém, a partir, né, do fim do mandato de Dilma, do primeiro mandato de Dilma, o segundo a gente nem conta porque não existia o mandato, né? Já não existiria mesmo, porque por vários fatores políticos, e depois tivemos o impeachment. Mas no fim do primeiro mandato de Dilma, nós já tivemos uma queda. E qualquer queda econômica brasileira significava perder muitas posições, justamente por esse equilíbrio aí. Reino Unido, França, a Índia que atropelou todo mundo, mas Reino Unido, França, Itália e Brasil estavam muito próximos. Então o Brasil conseguiu dar um salto, porque a Europa vivia o auge da crise. Era aquele momento em que no governo Lula houve o discurso de que a crise era marolinha. Quando essa crise chegou no Brasil, ela chegou diferente em relação aos outros países. Diferente em que sentido? Todos os países que sofreram a crise econômica sofreram uma crise econômica. O Brasil, essa crise veio acompanhada, certo? Porque veio a crise econômica acompanhada de uma crise política e, na verdade, elas estavam entrelaçadas. A crise econômica gerou um pouco de crise política, essa crise política que foi gerada acentuou a crise econômica e a gente ficou naquela guerra, né? Dizendo que a crise política estava provocando a crise econômica e outros dizendo que a crise econômica estava gerando a crise política, certo? Deixa eu responder aqui uma pergunta no privado só. Para quem chegou atrasado aí, é o aumento da pobreza no Brasil, certo? Nós estamos fazendo uma análise aqui do aumento da pobreza no Brasil. Quem chegou atrasado perguntou aqui no reservado. Beleza? Então, foque aqui, gente. Estados Unidos, China, essa briga ainda vai render. A diferença era muito maior do que é hoje, certo? Hoje reduziu um pouquinho, mas aí está bem próximo do que está sendo hoje. Japão, Alemanha, até aí eu tenho uma espécie de consolidação dessas posições. Iremos discutir em uma outra aula a questão Estados Unidos e China. A partir da quinta posição, Reino Unido, França, Índia, eu tenho uma disputa interessante e a Índia vem ganhando espaço. A gente deve imaginar o seguinte, os elementos que levaram a China a crescer estão começando a levar a Índia. Porque o início do crescimento chinês se deu por conta de uma grande oferta de mão de obra e de um grande mercado consumidor. A Índia é a segunda maior população do planeta e os índices mostram que vai ultrapassar a China. Então, significa que a mão de obra também é numerosa, certo? E o mercado consumidor também, com um diferencial. Como a China era um país socialista, o poder aquisitivo chinês era bem menor do que o poder aquisitivo da Índia. Então, a Índia hoje está crescendo com maior poder aquisitivo, ou seja, o mercado consumidor pode ser muito mais interessante. Além disso, certo? Além disso, nós temos uma tecnologia na Índia, em alguns aspectos, que inicialmente supera o início da China. Então, há uma perspectiva aí, não é uma previsão,
né, é uma projeção, certo? Não é uma certeza, é uma projeção, de que a Índia ainda vai atropelar a França, Reino Unido, e aí chegar na Alemanha, no Japão, só o tempo vai dizer, certo? Mas o mundo pós-pandemia pode trazer essas transformações, já que alguns países europeus, principalmente, já mostraram, devido à um intenso investimento na recuperação da crise, uma capacidade de crescimento mais lenta esse ano, certo? Aí vamos lá. Eu tenho aqui, quero que você veja o Brasil em nono, com 2,14, né, o PIB. Observe, não está atualizado, nós temos problemas para atualizar esse dado, mas está bem próximo da realidade, é de 2018. Aí observe o seguinte, gente, vou para o desenvolvimento humano, e é isso que a gente deve entender. Quando vou para o desenvolvimento humano, observem aí, Noruega, Suíça, Irlanda, Hong Kong. Tá? Hong Kong é parente de China, em um outro aula eu vou explicar, porque para muita gente Hong Kong e China é a mesma coisa. É uma confusão isso aí. Nós temos muita coisa importante para falar de Hong Kong, mas não é hoje. Austrália e Islândia. Eu quero que vocês observem que esse lado aqui, onde está o desenvolvimento humano muito alto, tirando a Alemanha, nenhum deles, certo? Nenhum deles estava entre as 10 maiores economias do mundo. Nenhum deles, certo? Vou pôr uma pergunta aqui, rapidinho. Esses números são especulativos. O que tem que acontecer para um país abaixar o PIB? Seria a desvalorização das empresas que estão no seu território? Bom, não é especulativo, não. Esses números são reais, certo? Quando a gente fala em especulativo, é o que talvez seja, o que pode acontecer. Esses números são reais. A queda econômica envolve vários aspectos, certo? Quantidade de investimentos, quantidade de riqueza produzida, valorização ou não da moeda, que também vai estar relacionada à quantidade de investimento. Então, você tem todos os temas aí relacionados. Quando a gente fala que a economia está caindo, certo? Muita gente fala, bom, mas a economia está caindo, o problema dos investidores. Mas não é bem assim. Tudo está entrelaçado. O que você pode questionar é a capacidade que um país tem de transformar sua economia em ganhos sociais. Eu não posso chegar aqui, por exemplo, e falar, foda-se a economia, o importante é a saúde, a educação e a habitação. Por quê? Estão entrelaçados. Um dos principais problemas que nós temos hoje em várias sociedades, e o Brasil talvez seja o exemplo mais claro nisso, é tentar desvincular totalmente o lado social e o lado econômico. Eu, enquanto ser ideológico, ser político, eu posso querer uma priorização do social em relação à economia. Eu posso querer uma priorização da economia em relação ao social. Mas eu não posso imaginar que eu sou social e lá, foda-se a economia, ou eu sou economia e foda-se o social. Não dá para desvincular isso. E o grande problema do Brasil, talvez, que envolve o aspecto político, é termos necessariamente um grupo que pensa no social e esquece da economia, e pensa na economia e esquece do social. Não dá. E vários políticos hoje no mundo que se imaginavam ser meramente econômico, meramente social, vêm percebendo isso. Alguns percebem de forma rápida, porque é inteligente, porque são inteligentes. Outros não percebem nunca, são obrigados a perceber por conveniência, certo? E outros demoram um pouco para perceber, mas há uma necessidade de entrar nesse equilíbrio, certo? Aí eu tenho, onde eu quero chegar? Os países mais fortes do ponto de vista de DH não necessariamente vão ter uma economia muito eficiente. Porém, tem uma economia eficiente para que forneça à sua população uma boa qualidade de vida. E aí eu queria mostrar o Brasil. O Brasil, lá naquela lista, está entre os 10 maiores do mundo. Está em nono, perdeu posição. Tem um gráfico aqui no instante que a gente vai entender algumas coisas, certo? Mas, quando eu vou para o IDH, olha o IDH do Brasil, olha a posição, 79º. É um abismo existente entre o que o Brasil produz de riqueza e o que o Brasil transforma dessa riqueza em qualidade de vida. Claro que temos que perceber por que o Brasil não consegue transformar suas riquezas em qualidade de vida. Aí eu vou ter políticas desastrosas e vou ter também um passado, né, que a gente aprendeu lá no processo colonial e principalmente durante o governo de JK, onde nossa economia foi baseada em multinacionais, certo? Nossa economia foi baseada em multinacionais. Mas não é isso, não é esse o problema. Tanto que a Noruega tem multinacionais, a Suíça tem multinacionais, a Irlanda também. Todos os países têm. Na globalização, todos os países têm empresas nacionais e empresas multinacionais.
Então, o problema brasileiro ultrapassa a ideia de que nossas economias é totalmente controlada por empresa estrangeira. Porque nosso governo ele é neoliberal. Porque a gente tem que parar e entender que tem uma série de fatores que fazem com que o Brasil tenha uma incapacidade de transformar suas riquezas em ganhos sociais. E para a compreensão exata disso, há uma necessidade de abandonar alguns dogmas que muitas vezes são ideológicos, certo? Em sua redação, por exemplo, quando você vai produzir, falando sobre a desigualdade no Brasil, você deve passear por tudo isso. A ideia de que a desigualdade é normal em um sistema capitalista, ela é normal, e ela é mais normal ainda em um país que no passado foi colônia. Só que há necessidade de você ter uma análise atual e entender o que mantém o país na condição desigual que tem, certo? Ou quais a torneira aberta, né? Quais os problemas que fazem com que a gente não tenha capacidade de transformar riqueza econômica em riqueza social. Então, acaba sendo um pouco complexo. Depois da aula, vocês vão receber algumas coisas que vão dar até um suporte nisso. Pergunta que... Gente, a galera está fazendo pergunta no privado. Pode colocar para todos aí, que fica claro a galera perguntando. Dos países do BRICS, só a China e a Índia se deram bem? Olhe bem, não é que se deram bem. A gente deve imaginar o seguinte. Eu tenho Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul no BRICS, certo? Vamos lá. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. China e Índia, se eu fosse pegar o IDH aqui, é porque nós não estamos focados na China e na Índia, mas em uma aula de BRICS que a gente vai ter, eu vou colocar o IDH do BRICS. China e Índia também não estão aqui, não, entre o IDH muito alto. Então, são países que crescem economicamente, chamados de emergentes, mas aqui também não conseguem transformar a sua riqueza econômica em riqueza social ainda não. A China evoluiu bastante, mas ainda temos vários problemas sociais. A Índia, quem assistiu, por exemplo, Quem Quer Ser um Milionário, né? Quando mostra imagens aéreas da Índia, você está vendo o Brasil ali. Então, esses países são subdesenvolvidos. E os países subdesenvolvidos possuem uma dependência econômica e uma dependência tecnológica e dívidas externas. A China é diferencial por quê? Porque a China, por ser socialista, observe, o socialismo chinês não foi bom, não. Eu estou trazendo um lado que é para a gente explorar. Por ser socialista, a China demorou a ingressar em um mundo capitalista e, consequentemente, não tinha relações capitalistas que deixasse ela dependente dos países, como, por exemplo, os Estados Unidos. Então, a demora da China em ingressar no mundo capitalista, aspas, ironia do destino, protegeu ela de uma dependência muito grande. Quando a gente fala, por exemplo, em dívida externa, e aí a gente entra no real, a gente entra nas moedas argentinas, etc. Muita gente fala, porra, a desvalorização do real lasca o país? Lasca. Principalmente porque, eu estou dando só um lado da moeda, principalmente porque nossas dívidas são em dólares, grande parte das dívidas, e se nós temos uma desvalorização de nossa moeda, significa que precisaremos cada vez mais de reais para pagar aquela dívida que é em dólar, beleza? Teremos isso, acaba atingindo a economia. Mas a China, um dos fatores que levam a China a se beneficiar é isso. Muita gente, eu tive uma pergunta na segunda-feira, dando aula, em pré-vestibular, perguntaram para mim, professor, por que os Estados Unidos falam que a China desvaloriza a moeda artificialmente para ter ganhos econômicos? Se quando a moeda brasileira está desvalorizada, a gente se lasca. Interessante a pergunta. Por que a desvalorização da moeda chinesa, do yuan, não prejudica tanto a China quanto a desvalorização do real? Por que a China utiliza a desvalorização de sua moeda a seu favor? Duas perguntas interessantes, bem simples. Quando a moeda está desvalorizada, você exporta mais, porque o poder de consumo dos outros países aumenta no seu. Qual o problema? Em alguns países como o Brasil, essa vantagem de poder exportar mais, ela é anulada e muitas vezes torna-se negativa pela necessidade de você pagar essas dívidas em dólares e ter que usar mais moedas. No caso da China, a China se beneficiou porque grande parte da dívida externa chinesa não é em dólar. Ela não contraiu dívidas em dólares justamente porque teve a economia fechada até a década de 80.
A China só se abre do ponto de vista econômico em 1984, quando é criado na China as zonas econômicas especiais. Então, a China consegue, né, se abrir economicamente no governo de Deng Xiaoping, e a partir de então a China começa a crescer e atropelar. É quando ele fala que o país não precisa ser socialista nem capitalista. Não importa a cor do gato, o importante é que o gato pegue o rato. Então, foda-se se a gente é socialista, se a gente é capitalista. Quero saber o que a gente é, não. Quero crescer economicamente. Quando a China se abre na década de 80, não havia ainda para a China grandes dívidas externas em dólar. Então, ela consegue hoje desvalorizar a moeda, exportar muito por conta de sua desvalorização e não pegar o ônus que seria suas dívidas em dólares. Então, é um caso à parte. Sempre lembrando que não vamos ficar presos à China, senão a gente não chega no fim, certo? Na Argentina se limitou à compra de dólar, né? É uma forma de valorizar o peso argentino. Mais ou menos aí, Felipe. Mais ou menos. Às vezes o governo, eu não sei do que você está falando especificamente, mas é comum acontecer o tempo inteiro. Às vezes o governo, ele pode comprar dólar para tirar o dólar do mercado e a moeda local se desvalorizar, ou ele pode jogar dólares. Então, você tem artificialmente a compra, né, de dólares e a jogada, aspas, de dólares no mercado. Não sei se você leu algo específico falando sobre isso, mas é comum alguns governos fazerem isso. Comprar dólar, certo? Ou lançar dólar no mercado. A gente vai falar sobre isso, tem uma aula da gente, eu estou fechando o cronograma, que é sobre bolsas de valores. Como funciona o mercado especulativo, certo? Para gente deixar claro algumas coisas importantes, que a gente vai entender crise de desvalorização e valorização da moeda. Beleza? Então, a gente vai trabalhar sobre isso. Mas é uma pergunta muito importante e vai ser uma aula nossa. Estou com medo só de perder o tempo aqui. Pedro, respondo para você no privado isso aí, Pedro. Deixa eu tentar dar uma orientada aqui. Beleza? O que quero de vocês? Aquela comparação. Olha onde o Brasil está economicamente. Nono. Olha onde está no IDH. Olha aqui, dos países que têm IDH alto, só a Alemanha conseguiu estar tanto na lista de melhores no PIB, quanto na lista de melhores de IDHs, certo? Só a Alemanha conseguiu. A Suíça aqui é um caso à parte. Muita gente questiona essa qualidade de vida suíça do ponto de vista ético, porque é um paraíso fiscal. Você tem suíços que criticam muito isso. Eu sei que eu vivo bem, porque em outros países tem tráfico de drogas, tráfico de armas e corrupção. E o dinheiro que faz a Suíça mindar uma boa qualidade de vida é um dinheiro que é sujo. Muitos suíços estão levantando essa tese aí, mas não vai ser um tema de hoje, não. Aí eu tenho, aumento da pobreza no Brasil. Isso vem sendo comprovado por vários índices. Da mesma forma que saiu uma pesquisa que eu botei para vocês no grupo sobre o aumento da violência no Brasil, nós temos um aumento da pobreza no Brasil. E aí muita gente fala, o aumento da pobreza é por causa do governo atual? Não. Se a gente for voltar, e tem um gráfico para mostrar isso, nós tivemos desde antes, já com Dilma, isso sendo verificado. Os ganhos do governo Lula, do ponto de vista de número, não vamos entrar na qualidade do que foi o aumento de renda, não. Números. Os ganhos que tivemos no governo Lula, tivemos perdas no governo Dilma, por vários motivos. Até porque a forma de ter ganhos sociais no governo Lula era uma forma que sufocava a economia. E uma hora ia estourar. Quando se fala em programas sociais, o programa social tem que ter data para começar, data para terminar. Ao transformarmos programas sociais, aspas, em programas eternos, a economia uma hora vai sofrer. E quando a economia sofre, como a ferramenta dos ganhos sociais era uma ferramenta econômica, os ganhos sociais tendem a diminuir até que nós deixamos de ganhar. Isso que vai acontecer. Tem um gráfico aqui interessante para vocês, que é isso aqui. Observe o seguinte, gente. Observe o seguinte. Olhem o gráfico com cuidado, certo? Eu tenho aqui, coloquei década de 90. Por que década de 90? Porque é quando a gente tem a redemocratização do país, né? Na prática aqui é o final do governo de Collor, que é o impeachment também. Eu tenho aqui, evolução da miséria, certo? Acompanhe o gráfico. Vai diminuindo, oscila. Aqui em 99, 2000, eu tive um aumento. Eu preciso que vocês entendam que esse aumento aqui em 99, 2000 é a crise da Argentina que atinge o Brasil, que atinge o Mercosul. Lembram? Quando vocês trabalham blocos econômicos no colégio, vocês veem isso no cursinho, vocês veem isso,
tivemos uma queda, uma diminuição. Aqui já tem o efeito do plano real, fundamental para o controle da nossa inflação, certo? Tem o efeito do plano real, tem o efeito dos programas sociais de FHC, certo? Programas sociais de FHC, só que a queda não era acentuada. A queda não era acentuada, porque no governo de FHC eu tinha uma preocupação na relação social e economia maior do que tivemos no governo Lula. E aí eu tive, aqui eu tive uma subida, aqui já foi efeito da crise da Argentina de 99, 2000, 2001, que começa a atingir o Brasil, só que o Brasil, nesse período, começa a procurar novos parceiros comerciais, certo? Novos parceiros comerciais, porque começa a fugir do Mercosul por causa da crise e começa a procurar os países do BRICS. Tanto que é em 2001 aqui que surge o termo BRICS. Um economista, né, Jamie O'Neill, cria o termo BRICS. BRIC. Brasil, Rússia, Índia e China. Aí quero que vocês observem. Lula chega aqui, certo? Mas em 2003, 2002 para 2003, tem até aqui uma manchete de jornal, miséria cresceu no primeiro ano de Lula. Tá vendo? Nós tivemos um aumento. Era o primeiro ano de transição. E aí, tivemos uma pequena queda de popularidade e aqui o governo começa a despejar de vez programas sociais. Olha que queda acentuada na miséria do Brasil. Eu estava tendo já quedas, né, curtas, e aqui eu tenho queda absurdas, sensíveis, notórias. Estou analisando aí, descendo. Quero que vocês percebam, vou deixar o gráfico ainda aí, certo? Quero que vocês percebam o seguinte, essas quedas fortes no governo Lula, essas quedas fortes, ela vai ter um impacto socioeconômico. Essas quedas vão trazer um impacto econômico. O Brasil, entre aspas, ele abandona um pouco as contas públicas. Para você manter os ganhos, você abandona as contas públicas. Até porque houve aí, em parte, é necessário ser crítico, houve ganhos artificiais. Houve a melhoria da qualidade de vida do brasileiro, principalmente no quesito renda, mas houve um endividamento simultâneo. Você tinha acesso mais fácil ao crédito e, ao mesmo tempo, você tinha um endividamento maior. Isso vai estourar lá na frente. Se vocês pegam os dados aí do percentual de famílias no Brasil endividadas, está muito alto. Porque grande parte dos ganhos sociais se deu com crédito que depois não foram honrados. Então, a gente tem todo um balaio de gato aí. Mas, do ponto de vista de miséria, está caindo lá, beleza? Aí eu tenho que ver se a miséria que está caindo ela é quantitativa ou ela é qualitativa. Por quê? Porque grande parte das críticas e da insatisfação com o governo Dilma foi por conta disso. Analise comigo, eu estou aqui, minha classe social está aqui, baixinha. Aí eu vou ganhar no governo Lula, observe, no governo Lula eu faço isso. No governo Dilma eu caio isso. Eu não caí para ficar como eu estava, mas eu caí. E aí vem uma discussão. Quem cresce, às vezes, não admite queda nenhuma. Então, às vezes, não vale a pena você crescer de forma meteórica se esse crescimento não for consistente, porque vai existir uma queda. E quando existir uma queda, talvez não tenha compensado o crescimento meteórico. Por isso que há um pragmatismo de tentar crescer de forma sustentável, mas não de forma sustentável do ponto de vista ambiental. De forma sustentável, estou falando do ponto de vista de ter ganhos graduais, certo? E a gente vai analisar depois na próxima aula isso, que não vai dar tempo de hoje falar tudo. Quem quer falar? Duas perguntinhas. A única forma de um país criar dívidas é fazendo empréstimo? Não, não é fazendo empréstimo. O Brasil criou dívidas sem fazer empréstimos. Eu tenho várias políticas aí que criam dívidas. As políticas sociais, por exemplo, se não forem analisadas com calma, vão criar dívidas. O problema é que no Brasil, durante muito tempo, você não tem preocupação com a criação de dívidas. Você imagina que é porque é público, porque é Estado, possa criar dívidas, depois a gente resolve. E lá na frente tem problemas. Segundo problema, quando eu percebo que eu crio dívidas, mas a minha criação de dívidas está tendo ganhos populares que vão se transformar em ganhos eleitorais, eu acabo abandonando a minha preocupação com a dívida. E aí o Brasil teve um fenômeno. O Brasil tinha uma dívida externa maior do que a interna. Hoje, nós tivemos um ganho de dívida interna superando a dívida externa. O crescimento da dívida interna foi maior do que o crescimento da dívida externa. Por quê? Porque a transformação de ganhos sociais em ganhos eleitorais
passou a ser interessante. Então, houve toda uma perda de análise, uma incompetência política, né? O imediatismo, certo? Vários problemas que também iremos abordar em outra aula. Outra pergunta aqui. A concentração de renda no Brasil permite que o país tenha um PIB alto e um IDH baixo? Vou mandar aqui mesmo, kkkk, tudo bem. Observe, não é a concentração de renda que vai provocar isso, PIB alto e IDH baixo. A concentração de renda é resultado justamente da concentração de quem pode produzir riqueza. Vou dar um exemplo aqui simples. Pronto, bancos. Nós temos 6 bancos no Brasil. 6 bancos no Brasil. Depois, não vou dar mastigado para vocês, não. Quem tiver interesse vai ver. Compare a quantidade de bancos que temos no Brasil com a quantidade de bancos que temos nos Estados Unidos. Onde eu quero chegar? A quantidade de grupos que conseguem lucrar ou produzir riqueza no Brasil, ela é muito pequena comparada com a quantidade de empresas que existem em outros países. E aí, a gente deve entender que a atuação do Estado, forte, pesada, certo? Querendo estar o tempo inteiro intervindo, interfere nesse processo. É contraditório. O Estado quer intervir para garantir que a população tenha uma melhora na qualidade de vida e diminuição da concentração de renda. E, às vezes, o excesso de intervenção do Estado é o que interfere para que essa distribuição de renda não ocorra de forma eficiente. Onde é que está o problema, então? Achar o equilíbrio. E por que a gente não acha o equilíbrio? Porque as discussões são passionais. As discussões elas não são racionais no Brasil. As discussões são passionais. Então, o excesso de paixão na discussão de algo que deve ser racional leva a umas ironias e a uns paradoxos desses, certo? E aí você tem que entender. Você não pode ser a favor de que o Estado se ausente totalmente da economia, mas você também não pode ser a favor de que o Estado intervenha da forma tão intensa que vem intervindo. Então, achar esse equilíbrio é o X da questão. Como achar esse equilíbrio no Brasil, certo? Como saber até que ponto o Estado deve agir, até que ponto o Estado deve deixar que a iniciativa privada haja, mas é algo que está amadurecendo com o tempo aí, a gente vai discutir, né, também muita coisa. Quando você fala de dívida interna, é dívida do Estado? Sim, dívida do Estado. E o Estado fica endividado com o quê? Boa pergunta. Porque muita gente acha que o Estado pode fazer dinheiro, pode fazer a porra toda. Quando eu dou o Bolsa Família, o auxílio emergencial, dou um exemplo, eu estou endividando. Estou endividando. Agora, o que é que eu preciso saber? A minha capacidade de honrar dívidas. Os Estados Unidos, por exemplo, têm uma dívida escrota, mas tem uma capacidade de honrar essa dívida. O Brasil não tem essa capacidade, certo? Tem um assunto da gente que é um assunto de... Esqueci o título que eu dei para o assunto. Dívidas externas e internas, coisa assim. Que a gente vai trabalhar justamente, tem um gráfico fantástico que mostra a dívida externa e a dívida interna. E eles se cruzando com a dívida interna, ultrapassando a externa. Eu acho que vai ser daqui a um mês, mais ou menos, a gente vai ver esse assunto. E aí, Pedro, você botou no reservado aqui, mas eu falei seu nome, né? O Estado, ele se endivida muito. A Previdência Social é um endividamento. Por que se fala no Brasil em reforma da Previdência? Por que se fala em reforma tributária? Justamente por essa questão de endividamento do Estado. Então, coloque na cabeça, o Estado se endivida e ele se endivida muito. E no Brasil, talvez o que sufoque o brasileiro seja a dívida interna hoje. Certo? E aí é um paradoxo, porque essa dívida interna foi criada para tentar ajudar o brasileiro, aspas, para tentar melhorar a qualidade de vida do brasileiro. Certo? Vamos lá para o material. Certo? Eu tenho aí, ó, queda, paramos aqui, houve uma queda drástica até aqui, e aqui começa a subir. Aqui, gente, é o governo Dilma. Ó, aqui é o governo Dilma, ou seja, a partir já do governo Dilma, beleza, que, né, foi já no final do mandato, teve aquela confusão em 2013 aqui, ó, nós tivemos o hashtag Vem Pra Rua, o gigante acordou, aquelas manifestações, né? Aí aqui nós temos as eleições Dilma-Aécio, Dilma ganha, e a nossa economia estava tão sufocada que não tinha mais condições de manter ganhos artificiais. Grande parte dos ganhos aqui foram artificiais.
grande parte foi artificial. Como foi artificial, a economia pagou o preço. E aqui a economia está incapaz de continuar pagando preço. E é por isso que nossa crise, ela não foi só política, ela foi econômica também. E é por isso que a crise econômica gerou uma crise política. A partir daqui eu tenho um aumento, certo? E em 2018, 2019, nós tivemos recorde do processo de desigualdade no Brasil. Beleza? Ó, manchete de jornal, manchete de sites. Crise levou 4,5 milhões a mais à extrema pobreza e fez desigualdade atingir nível recorde no Brasil. Lê a matéria aí, ó. Lê a matéria, não, lê o título aí. País chegou a 2018 com 13,5 milhões de pessoas em extrema pobreza, contingente maior que toda a população de países como Bélgica e Portugal. Ou seja, nós temos a quantidade de extrema pobreza no Brasil, a população de alguns países, Bélgica, Portugal. Aí eu tenho aqui para completar, metade vive no Nordeste. Não à toa, o Nordeste é a maior sensibilidade de popularidade. Os governos do PT, quando saiu do poder, o governo do PT, o Nordeste todo votou em peso. Por quê? Porque é aquela região que recebe muitos. Olha, o que para muita gente é uma aberração. A popularidade de Bolsonaro cresceu. Por que cresceu? O auxílio emergencial, mostrando como é sensível a análise do brasileiro da política. Ó, minha vida melhorou um pouquinho aqui porque eu recebi isso. Sou a favor do político bom. Então mostra como a sensibilidade do brasileiro, ela é muito intensa, dependendo do que recebe ou do que não recebe. De forma rápida, de repente, a política era o diabo, começa a ser menos diabo do que era. Isso aí é efeito. Por que Bolsonaro agora está com um dilema? Paulo Guedes não está nem dormindo. Por quê? Bolsonaro bebeu na fonte de aumento da popularidade. Pesquisas, certo? E aí, vamos gastar mais, porra. Você vai ser reeleito. E isso aí é uma armadilha. Paulo Guedes está preocupado com o chamado teto dos... Se tiver uma empolgação, porque a popularidade está crescendo, há uma tendência de quem gosta do poder, de se manter no poder, não quer sair mais nunca. Aconteceu isso com o PT, quando não soube a hora de dar um limite aos programas sociais, e Bolsonaro parece estar dando cada vez mais sinais de que vai por esse caminho. Por isso há uma tensão nos bastidores, quem não acompanha aí o jornalismo dos bastidores, sobre o teto dos gastos, vai furar. E uma preocupação absurda. O mercado ontem, por exemplo, anteontem, teve turbulências no mercado financeiro por declarações de Bolsonaro em relação a Paulo Guedes, por rumores que Paulo Guedes estava sem moral, certo, no governo, coisa que Bolsonaro 1000 vezes falou que não entende nada de economia e que a economia é quem resolver é Paulo Guedes. A porra tá pegando aí, o bicho tá pegando, certo? Ninguém sabe o que vai acontecer. Gente, quando eu falo em desigualdade, questão de prova certa, quando eu falo é isso aqui, ó. Queria que vocês anotassem, inclusive, ó. Quando eu falo em desigualdade, índice de Gini, coeficiente de Gini que cai. Bem simples, ó. Tira a fotinha aí. O índice de Gini varia de 0 a 1, sendo 1 a máxima desigualdade e 0 a perfeita igualdade na distribuição de renda. Não vai existir, né, gente, a perfeita igualdade. Mas o 1 é a máxima desigualdade. Por que eu quero que vocês prestem atenção nisso? Por favor, gente, por favor. Ó, é o inverso do IDH. O IDH perto de 1 é perfeito, é maravilhoso. Quanto mais perto de 1 o IDH, melhor, certo? Já o índice de Gini, o coeficiente de índice de Gini, quanto mais perto do 1, pior. Então, cuidado com isso, porque em prova, eu peguei uma prova domingo, uma aluna aqui do curso mesmo. Não sei se ela está na turma de quinta, ou está na turma de segunda, ou na turma de hoje. Mas ela mandou para mim uma questão, certo? Com 2 gráficos. Um gráfico era o IDH e o outro gráfico era o coeficiente de Gini. E aí, quando você bota os 2 gráficos, você pensa que está crescendo é bom. Não. No caso do coeficiente de Gini, está lá em cima, perto do 1, é horrível. O bom é estar perto do 0. No caso do IDH, está lá em cima, é bom. Então, cuidado com os gráficos que vêm para você. Analise se o gráfico é de coeficiente de Gini
ou se o gráfico é de IDH. É fundamental para vocês isso, beleza? Analisar se é coeficiente de Gini ou é de IDH. Nesse caso aqui, ó, gráfico aqui, um gráficozinho, ó, o Brasil, vinha, eu não peguei os anos anteriores porque não era o que eu queria mostrar para vocês, mas vinha de uma redução da desigualdade. O Brasil vinha de uma redução da desigualdade, certo? Os anos anteriores, 2005, 6, 7, 8, vem caindo. Ó, a partir aqui de 2014, ó como a economia e social andam juntos. Andam juntos. A partir de que ano começou a crescer? Aqui, 2014. Que ano foi esse? O ano turbulento. De Dilma, com crise política e econômica, e de impeachment. E aí, pai, decolamos, ó. Ó, início do segundo mandato de Dilma, interrupção, Temer. Aqui começa a preocupação em tentar estancar a sangria econômica, e aqui começa uma crítica muito grande ao governo Temer, que não vale nada, ele não vale nada, mas o governo dele, do ponto de vista econômico, fez a coisa certa, gostando ou não, gente, gostando ou não, vamos esquecer a ideologia, fez a coisa certa do ponto de vista econômico, porque precisava parar a sangria, não a sangria que se falava lá no Democracia em Vertigem, não é a sangria daquela Lava Jato, não, a sangria econômica, porque nós tivemos uma irresponsabilidade econômica. Aí começa a tentativa aqui, você pode observar, ó, 2018 para 2019, houve aumento da desigualdade? Houve. Mas observe a curva acentuada da desigualdade que nós tínhamos, e aqui, ó, há o aumento da desigualdade ainda, porque esse não tem mágica para fazer, mas é uma curva, né? Está em moda falar sobre o platô da curva, né? Sobre a redução da curva. Aqui eu tenho um ritmo menor de desigualdade. Porém, o ganho acumulado da desigualdade trouxe um problema para o Brasil. Esse ganho acumulado trouxe um problema sério para o Brasil. Por quê? Simples. Eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte. Olha o ranking da concentração de renda. Olha a posição do Brasil, gente. O Brasil aqui, nesse ranking, e aí é bom falar, se vocês acharem um ranking diferente, está em terceiro, não está em segundo, é porque oscila. Olha o ranking. O Brasil é o segundo país, certo? Com concentração de renda. Pede para o Catar, certo? Mas a gente é competitivo, a gente não vai deixar isso aí não, a gente vai passar desse Catar e a gente vai ser o país com maior concentração de renda. Porque a gente é competitivo, a gente não gosta de ver o Brasil, certo? A gente vai decolar e vai ser o maior, com fé em Deus. Então, assim, absurdo. Ironicamente, estou falando, claro, né? Para ninguém falar assim, oxe, é para ser primeiro, é? Ó, o Brasil é o segundo em concentração de renda, sempre lembrando que isso aí varia, certo? Isso aí varia. Mas observe que, à medida que a miséria vai aumentando e a pobreza, a concentração de renda também vai aumentando. Por quê? Porque nessas crises econômicas, por mais que os ricos percam e todo mundo perde, os pobres, quando perdem, a qualidade de vida cai logo. Porque a perda da população mais rica não atinge diretamente na sua alimentação, não atinge diretamente na sua educação, não atinge diretamente na sua saúde do ponto de vista clínico. Obviamente que psicológico, né, devasta. Tanto que há discussões sobre a pandemia aí, do impacto psicológico da crise econômica, né? Mas não é um assunto para a gente. Mas agora vocês observem aí. E o que é mais drástico para a gente é que nós tivemos algumas conquistas que vão ser perdidas. Observe o seguinte: Brasil reduz a pobreza extrema em 75%. Diz FAO. Quem é a FAO? FAO é o órgão que você vai citar em sua redação. Se na sua redação estiver falando sobre fome, você vai citar a FAO. O que é a FAO? É a Organização da ONU para a Agricultura e Alimentação. Se o tema de sua redação for fome, você vai citar ela. Você não vai ser um menino amarelo e botar lá IBGE, segundo a ONU, não. Segundo a FAO, Organização da ONU de Agricultura e Fome, ou Agricultura e Alimentação. Para sua redação ter intertextualidade, riqueza. Ó, essa matéria aqui. O Mapa da Fome em 2013, matéria antiga, apresentado na manhã desta terça-feira, em Roma, pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, na sigla em inglês, mostra que o Brasil conseguiu reduzir a pobreza extrema, classificada com o número de pessoas que vivem com menos de $1 ao dia, certo? Gente, o Brasil aí saía de um mapa
chamado Mapa da Fome. Existe um mapa no mundo chamado Mapa da Fome, certo? E aí, esse Mapa da Fome, com publicidade, né? Tem que ser. Esse Mapa da Fome, ele tem os países que, teoricamente, né, tem muita gente passando fome, e o Brasil, pela primeira vez, tinha saído. Existia no Brasil um projeto chamado Fome Zero, que por vários motivos não foi eficiente como deveria. Inclusive, o cara responsável chama-se Frei Beto, ele abandonou o governo, produziu um livro chamado Mosca Azul, eu até tenho esse livro, que fala sobre como o poder cega o ser humano, e saiu decepcionado do governo. Mas ele foi responsável por esse investimento. E o Brasil ganhou prêmios internacionais. O Bolsa Família ganhou o prêmio de melhor programa social do mundo. E um brasileiro passou a ser o presidente da FAO, José Graziano. Tanto que eu fiz um texto para o meu blog sobre fome, e o título do texto é Qual o Cardápio? Mas o título do texto ia ser E Agora, José? Né? Que é uma música, como eu José Graziano, o presidente, eu botar E Agora, José? Falando sobre a fome. Mas, dentro de mim aqui, eu acabei escolhendo outro título, que é Qual o Cardápio? E ele foi colocado lá porque o Brasil passou a ser considerado um exemplo na luta contra a fome. Um exemplo de conquistas sociais. Infelizmente, esse exemplo ele foi obtido abandonando a preocupação com a economia, certo? Isso trouxe um problema. Boa, Felipe. Falando em fome, Josué de Castro, você sabe de algum documentário sobre a obra dele? Fantástico. Eu li tem 10 dias, Homens Caranguejos, de Josué de Castro. Muito bom. Ninguém fala de fome melhor do que ele, pelo menos eu lendo em livro. Fantástico, certo? Depois eu falo com você. Eu não sei, não lembro se tem um documentário, mas se tiver eu coloco no grupo para vocês. Josué de Castro é um cara fantástico para quem quiser entender sobre a fome. Inclusive, existe uma banda em Pernambuco, que Chico Sainz, que era o criador da banda, morreu de acidente, chamada Nação Zumbi. A Nação Zumbi ela começou a ser feita, e isso, botou aqui na sede lá, hein, Felipe? Bota para todos aí, pô, esse assunto é importante. A Nação Zumbi, quando começa a ser criada, eles viam os caranguejos babando, porque Josué de Castro fala que quando o caranguejo está com fome, ele baba. E aí, algumas músicas da Nação Zumbi falam sobre os homens caranguejos, que eram os homens passando fome, e ele faz uma alusão aos caranguejos, né? Boa. E Porto Seguro, mas curte, né? Obrigado, você é muito doido. Vamos lá, para terminar aqui. Ó, E aí, qual é a conquista que a gente está perdendo? Isso aqui. Matéria de agora, gente, ó. Certo? Matéria de 2020. Brasil está voltando ao mapa da fome, de diretor da ONU. As nossas perdas, certo? Por irresponsabilidade econômica, por falta de análise política, por discutir com paixão e não com razão, está fazendo a gente perder, né, algumas conquistas. O Brasil comemorou por ter saído do mapa da fome, sempre esteve no mapa da fome desde que foi criado. Em 2013 conseguiu sair, e a previsão agora é de retorno. Ó, matéria da Exame, certo? De maio de 2020, enquanto o mundo discute pandemia, tem que discutir, principalmente o Brasil, que está lidando com a pandemia de forma diferente do que deveria estar, né? Mas nós estamos tendo esse acontecimento aqui. Eu quero muito que vocês deem atenção a esse assunto, porque é um assunto certo de vestibular, um assunto certo no Enem. E aqui eu tenho, o Brasil está voltando ao mapa da fome de diretor da ONU. Economista estima que quase 14,7 milhões, 7% da população, fiquem na extrema pobreza até o fim de 2020. Observe, gente. Observe. Nós temos essa previsão, essa análise sendo feita em maio. Nós estamos em agosto, quase setembro, certo? O auxílio emergencial, ou qualquer outro tipo de sistema social, vai atenuar isso aí, mas é a curto prazo. É a curto prazo. É aquela ideia de ganhos artificiais. E, além disso, a preocupação é até que ponto o Brasil vai ter saúde financeira para manter, né, esse auxílio e até quando. Hoje se fala em 2021, em janeiro, mas ninguém sabe o que vai acontecer daqui para lá, certo? Então, esse tema de aumento da pobreza é fundamental. Vocês estão aí com os gráficos, vocês vão receber material também para dar um suporte a essa leitura, certo? Nós iremos ainda voltar nesses assuntos de aumento da pobreza em outros assuntos, certo?
Ó, dúvidas, eu estou aqui no WhatsApp, podem mandar, certo? Dúvidas. Recomendo que mandem dúvidas depois de ter acesso ao material que vocês vão receber sobre esse assunto, depois de resolver algumas coisas que eu vou mandar também, ainda hoje, esse assunto, certo? E estamos aí para resolver isso. Duas coisas importantes. A aula vai começar especificamente às 17 horas, vai terminar como um relógio às 18 horas. Hoje tivemos um pequeno atraso, porque tinha uma recuperação, né, em colégio que eu dou aula, e era até 5h10, então consegui equacionar, mas a partir da semana que vem, começa às 17, termina exatamente 18, tem pessoas aí que fazem curso, né, de Vinícius 18, de Dorival, e outros cursos que começam justamente 18, então, a gente não deixar ninguém perdendo nada, vai ser 1 hora certinho. Semana que vem, 17 horas em ponto, eu estou começando, 18 horas em ponto, eu estou terminando. Certo, galera? Quem mandou aqui, não dava para responder algumas perguntas no privado, porque eu estava preocupado em chegar até o fim da aula com hora certinho. Pode mandar no WhatsApp. Vocês estão livres no grupo para mandar no WhatsApp tudo. Valeu, gente? Um abraço. Qualquer coisa, estamos sempre à disposição. Tem os números no grupo lá que vocês podem mandar, até porque vocês não podem falar no grupo, né? Nós temos que, às vezes, utilizar um pouco da autoridade, da censura, né? Sempre não, mas para funcionar, teve que ser assim. Fique à vontade, fique com Deus e obrigado aí pela presença.